Olá, vamos para a nossa lição de número 5 para 3 de novembro de 2024, lição da EBD, Escola Bíblica Dominical. O tema da nossa lição é a promessa de salvação. Então, essa lição anteriormente nós vemos várias promessas, né? A promessa que nós temos para o povo judeu, nós vemos a promessa que Deus tem para o cristianismo, para os cristãos. Agora nós vamos, daqui por diante, nós vamos ver as promessas de uma forma específica, né? Algumas promessas, assim, que são importantes. Aqui nós temos, por exemplo, a promessa de salvação, a próxima lição vai ser a promessa de cura divina. Então nós vamos tratar, tem diversas promessas, mas a lição da agora por diante vai tratar de algumas promessas especiais, tá? Dentre tantas, milhares que nós temos, assim, nas Escrituras. A promessa de salvação. Eu acredito que essa lição ela é muito importante, porque para nos fazer refletir sobre essa promessa, para nos fazer refletir sobre a promessa da salvação, a salvação da nossa alma, né? Então isso aqui, acredito que essa revista aqui, ela é muito importante, essa lição de hoje, tá? Porque dentre tantas promessas que Deus tem para nós, a maior promessa e a melhor e a maior de todas, obviamente, que é a promessa de salvação. Então nós temos diversos tipos de promessas, milhões dessas, mas a principal, certamente, é a promessa de salvação ou promessa de vida eterna. O textuário diz: na verdade, vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. João, capítulo de número 5, versículo 24. Essa verdade prática, ela vai dizer, a palavra do Senhor Jesus, vai dizer que é aquele que ouve, né, a minha palavra e crer naquele que me enviou, ou seja, em Deus, tem a vida eterna. Ou seja, passou da morte para a vida. Então a gente sabe que, obviamente, que não é somente crer, né? Não somente ouvir, não é somente crer em Deus, não é somente ouvir. Lógico que isso aqui é uma forma bem simples que Jesus Cristo ele falou, mas esse crer em Deus, e ouvir a sua palavra, não é simplesmente ouvir, é uma coisa muito mais profunda, né? É ouvir, guardar em seu coração, é seguir os seus ensinos, seguir os seus mandamentos, seguir a sua palavra. Então você, obviamente, que você tem que crer em Deus, naquele que enviou, e você tem que ouvir as palavras de Jesus para que você coloque isso em prática. Tá? Tem, para nós que somos cristãos, parece até uma coisa bem simples e bem óbvia, né? Parece ser simples e óbvio. Mas, por exemplo, para os judeus, não. Para os judeus é outra realidade. Eles creem em Deus, por exemplo, eles creem em Deus, mas eles não ouvem a palavra de Jesus. Eles não aceitam, né? E se ouvir aqui é aceitar, né, a palavra de Jesus. Você vê, por exemplo, os muçulmanos. Os muçulmanos, eles acreditam em Deus. Eles acreditam nesse Deus que nós cremos, que a maioria da humanidade crê. Esse Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, esse Deus que trouxe o mundo à existência. Mas eles não, os muçulmanos não acreditam até que, obviamente, que Jesus Cristo existiu, assim como os judeus acreditam que Jesus Cristo existiu, né? Mas não acreditam em Jesus como uma divindade, né? Como o Filho de Deus. Né? No caso do povo judeu, não acredita em Jesus como Messias. Então eles não ouvem, ou seja, esse ouvir aqui, outra, né, forma semelhante de entender, esse ouvir as minhas palavras, é você dar créditos às palavras de Jesus. Então eles não dão crédito, o verdadeiro crédito que eles deveriam dar às palavras de Jesus. Obviamente que eles não acreditam. Por exemplo, os muçulmanos acreditam que, na verdade, Maomé é o profeta, né? O profeta realmente que veio da parte de Deus, o maior de todos os profetas, no caso Maomé, que estaria acima do Senhor Jesus. Claro que a gente respeita as crenças, no caso dos judeus, respeita também as crenças do povo muçulmano, e respeitamos as crenças das religiões afrodescendentes. Claro que a gente tem que respeitar, obviamente, a individualidade de cada pessoa. Cada um tem a sua realidade, cada um tem a sua história, tem um porquê de acreditar nisso, porquê de acreditar naquilo, porquê de acreditar, o porquê de não acreditar. Isso aí é algo que é pertinente a cada ser humano. Tá? Então,
Por exemplo, milhões de pessoas são muçulmanas, nasceram lá, naquela religião. É a única, nunca ouviu, assim, nunca ninguém ouviu ninguém pregar para eles, etc e tal. Então eles nasceram naquela crença, eles vão morrer dessa forma, né? A não ser que alguma coisa sobrenatural aconteça, eles tenham um contato aí com alguém que é cristão, mas é mais complicado. Você vai, por exemplo, lá, os muçulmanos, eles são 90% do Oriente Médio, são a crença, eles são muçulmanos. Então, é bastante complicado isso aí. A verdade prática diz: a promessa da vida eterna é a maior bênção divina para todo aquele que crê em Jesus Cristo. Como a gente já falamos, tem diversas promessas, mas a promessa de vida eterna é a melhor bênção. Então tem, assim, essa promessa que verdadeiramente nós temos que guardar em nossos corações. Há muitas pessoas que esperam somente as promessas de Jesus Cristo aqui na Terra. Estão apegadas às promessas de curas, às promessas de bens materiais, promessas de vários tipos de promessas aqui. E infelizmente que na verdade muitas igrejas, muitas denominações joga nas mídias, fazendo evangelismo, fazendo cruzada evangelística, promete uma série de coisas, né, de bens, de curas, de etc e tal, para atrair pessoas. E muitas vezes as pessoas vão por causa dessas bênçãos, né, em busca dessas bênçãos, e acabam muitas vezes não tendo essas bênçãos, se afastam da igreja com raiva, criticando a igreja, etc e tal, porque são pessoas que não foram atraídas para Deus, né? Foram pessoas que não foram evangelizadas de verdade. Existe o nosso papel, é o papel da evangelização, é pregar o evangelho genuíno, pregar o evangelho de Deus. Não existe dentro das escrituras algo que te incentive ou abra uma brecha para que uma pessoa venha pregar um evangelho de atração, onde você oferece, um evangelho de barganha, onde você oferece para as pessoas os bens materiais, cura, etc. e tal, uma série de promessas em troca dessas pessoas aceitarem Jesus. Tá? Então, não é dessa forma. Então, a maior promessa que nós podemos oferecer para as pessoas é a promessa de vida eterna. Claro que você vai falar do amor de Deus para essas pessoas, você vai falar que Deus pode curar, que Deus tem poder, etc e tal, para fazer acontecer, que Deus pode realmente mudar a vida financeira de uma pessoa, mas isso não quer dizer, isso tem que ser bem claro, Deus pode fazer, Deus pode curar, mas isso não significa que Ele vai curar, está dentro do propósito dele. Então, Deus pode mudar a vida financeira de uma pessoa, mas você não pode prometer, dizer que Deus vai fazer uma mudança de vida financeira na vida daquela pessoa. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Você pode até falar que pode, mas você não pode afirmar que Deus vai fazer. Tá? Então isso aí é muito importante para que a gente não venha acabar. Isso é porque primeiro que não é um evangelho verdadeiro. Né? Deus pode todas as coisas, mas o nosso papel é levar o coração do homem, né, a se aproximar de Deus, a ter um relacionamento próximo de Deus. Você vê que dentro das escrituras, os grandes homens de Deus, eles não estavam apegados a Deus, ou tinham um relacionamento próximo com Deus, tão somente por causa de coisas materiais, de promessas materiais. Tá? Eles tinham um relacionamento pessoal com Deus, havia uma necessidade dentro do seu coração. Olha, eu sei que existe o Criador, eu sei que eu nasci, que Deus me fez, eu sei que eu tenho um pai, então eu tenho que buscar ter um relacionamento com esse pai. Né? Então ele, como Pai Todo-Poderoso, ele pode nos dar todas as coisas. A introdução diz: a salvação é um dos mais importantes temas das escrituras da Bíblia, pois é a principal promessa de Deus para a humanidade. A doutrina bíblica da salvação nos leva a conhecer quão grande é o amor de Deus para com o ser humano. E é exatamente isso que nos mostra o Evangelho de João, no capítulo 3, em que estudaremos a promessa da salvação, sua natureza e perseverança. Então, nós vemos aqui que o destaque aqui, no caso, para o tema dessa lição, ela vai ser, a base bíblica vai ser o Evangelho de João, no capítulo 3. É um evangelho, o Evangelho de João é um evangelho tipo evangelista, né? Quando eu me converti ao Evangelho, eu me lembro que eu falei para
um irmão que eu sentia que eu tinha, percebi que a minha chamada é uma chamada evangelística. E aí ele falou para mim, olha, leia, um irmão mais antigo, no caso, era novo convertido, ele falou para mim, estuda então o Evangelho de João. E esse Evangelho de João tem um versículo, um capítulo, esse capítulo 3 e o versículo 16, onde se encontra o texto áureo das Escrituras. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. E é interessante que esse tema que fala dessa que nós estamos estudando agora, fala sobre salvação, e o texto áureo das Escrituras fala exatamente sobre isso, fala sobre salvação. Existe o texto áureo, se você não sabia, saiba que existe o texto áureo das Escrituras, tá? O texto áureo das Escrituras é exatamente esse texto, João 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, esse texto aqui, no caso, capítulo 3, é um capítulo muito importante do Evangelho de João, onde ali um homem chamado Nicodemos, ele vai, um dos principais das sinagogas, um homem que tinha visto Jesus, no caso, operar, se pronunciar, fazer sermões, né, e efetuar várias curas sobrenaturais, expulsar demônios. Esse homem ficou impactado, né, com esse mestre, com essa pessoa que, né, que apareceu ali, e acreditava, obviamente, que ele era uma pessoa especial, que ele realmente poderia ser o Messias, aquele que havia sido prometido ali nas Escrituras desde os tempos antigos, qual ele conhecia muito bem nas Escrituras, sendo ele um dos principais da sinagoga. Então, esse homem foi ter com Jesus para conversar com Jesus. E Jesus, na verdade, quando ele faz alguns pronunciamentos iniciais, né, dizendo: Jesus, sabemos que tu és mestre vindo da parte de Deus. Dali por diante, Jesus já começa a tomar assim a direção daquela conversa, porque ele conhece o coração do homem, e falou para Nicodemos, talvez não o que Nicodemos queria perguntar ou saber naquele momento, mas o que ele necessitava ouvir, né? E uma das coisas que ele necessitava ouvir, e que ficou registrado que o mundo precisaria ouvir também, creio que essa história aí, essa história dessa conversa entre Nicodemos aí e o Senhor Jesus Cristo, já estava marcado aí na predestinação de Deus, já estava marcado na história. Então Deus ali, Jesus Cristo começa a falar, e ele diz que Deus amou o mundo de tal maneira, né, falando para Nicodemos, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E essa questão da vida eterna, se você for analisar o contexto do Novo Testamento, era uma questão que muito debatida entre a liderança daquele período. Por exemplo, você vê, existia vários partidos ali, né? Alguns partidos nos tempos de Jesus, eram os saduceus, os fariseus, existia também, esqueci os outros dois, existiam 4 partidos ali, muito importantes naquela época, e só que entre esses partidos, no caso ali, que eram também políticos e partidos religiosos, esses partidos, ou esses grupos, cada um pensava, tinha um pensamento diferente. Era tipo hoje, por exemplo, existem muitas correntes teológicas que se divergem hoje no cristianismo, né? Por exemplo, temos a corrente teológica da Assembleia de Deus, temos a corrente teológica da Igreja Presbiteriana. Muitos se assimilem em algumas coisas, mas em outras coisas, pensamentos são completamente distantes. Então, naquele período, existia também essas 4 correntes teológicas, e que elas se divergiam. Então, por exemplo, os fariseus, eles acreditavam em anjos, acreditavam que existia a vida eterna, e os saduceus não acreditavam. Os saduceus não acreditavam em anjos e também não acreditavam na vida eterna. No caso de Nicodemos, Nicodemos era dos fariseus e ele acreditava, no caso da vida eterna. E, obviamente, que essa era uma questão que, apesar deles acreditar que exista, né, no caso, a vida eterna, provavelmente ele queria ouvir agora desse mestre, desse Senhor, né, do Senhor Jesus, qual era a sua posição em relação, né, a essa crença que era defendida por ele como um dos líderes aí dos fariseus. E Jesus Cristo vai e afirma que sim, que existe, no caso, a vida eterna,
mas que essa vida eterna, para as pessoas terem a vida eterna, ela teria que acreditar no Filho de Deus, ou acreditar nele, no Filho de Deus. Então, as pessoas, sim, poderiam passar da morte, no caso, para a vida, no momento que elas se convertessem realmente, né, abandonassem seus pecados, se entregassem a Deus, ouvisse e aceitasse o futuro sacrifício que ele faria aí em prol da humanidade. É interessante notar que ele diz nesse texto, que Deus amou o mundo inteiro, que deu seu Filho unigênito para salvar todo aquele, ou seja, todos que estão no mundo, independente da etnia. Isso aí deve ter, como Nicodemos, com certeza, certamente era uma das pessoas muito inteligentes, ele deve ter compreendido que quando Jesus Cristo falou que Deus ama o mundo inteiro, aí já abrange ou seja, as populações de todo o planeta. Porque Nicodemos, ele estava esperando, obviamente, um Messias para liderar Israel e libertar Israel do império, no caso do Império Romano. Seria um líder específico que Deus viria para liderar o seu povo, ou seja, e colocar Israel como o país número 1 do mundo. Ou seja, aquele país agora, Israel, que naquele período estava sendo dominado pelo Império Romano, a partir desse novo Messias, quando o Messias viesse, o jogo ia virar. A Roma, no caso, que estava imperando, né, que era o país que estava imperando no mundo inteiro, ia ser subjugada pela nação israelita. Ou seja, nós tivemos, por exemplo, vários impérios. Tivemos aí o império, no caso, o Império Medo-Persa, que nós acabamos de ler no trimestre passado, estudamos no mês passado. Nós tivemos o Império Egípcio e etc e tal, né? O Império da Síria e por aí vai. E agora estava naquele tempo de Jesus sob o Império de Roma. Então, o que eles estavam esperando, nós acreditamos que eles estavam esperando que agora ia surgir o outro império. E realmente esse império está descrito lá, se você for ver lá na estátua, né, que Daniel viu, onde Deus mostrou a estátua, onde Deus mostrou um sonho, no caso, e ali Daniel descreveu o significado daquela estátua, né, onde tinha bronze, onde tinha o peito de bronze, etc e tal. Uma estátua que tinha diversos metais, né, e dali significava ali cada império. Tava ali um império, né, de um grande império que ia esmagar todos os outros impérios. E esse império, provavelmente, o povo judeu acreditava que seria, né, no caso, o império dos israelitas, o que na verdade veio a ser o império de Jesus, que é esse império que nós fazemos parte hoje como cristãos, né, fazendo parte do corpo de Cristo. Seria um domínio, né, universal desse Messias, desse líder. Só que não seria esse domínio que o pessoal assim estava esperando, né? Esse domínio do império do Messias que os judeus estavam esperando, na verdade frustrou eles, porque seria a nação israelita e esse Messias lá regendo a nação e trazendo assim dominando o mundo inteiro, né? Não se esperava que o Messias fosse, no caso, morrer, ressuscitar, ascender aos céus e depois ter esse domínio, né, como nós vemos hoje, o cristianismo, os messias, milhões de igrejas em todo o planeta, esse corpo de Cristo, essa nação cristã, que é formada por pessoas de todas as nações, né? Então, frustrou, no caso, para esses judeus. Claro que existem os judeus, milhares de judeus, que acreditam nesse império do Messias, acreditam, entendeu, na verdade, porque se você for ver ali, Isaías 53 já estava demonstrando, né, que Jesus Cristo, que o Messias, na verdade, ia ser sacrificado pelo povo. Não só pelo povo, né, mas por todo mundo. Então era algo que já estava predestinado. Na verdade, os primeiros conversos foram os judeus. Os primeiros também, os primeiros e os responsáveis por proclamar o evangelho no mundo inteiro também foram os judeus. Então Jesus Cristo veio,
Teve muitas pessoas que acreditaram no seu tempo em que ele estava vivo, outras não. Teve outras pessoas que acreditaram logo depois da sua morte. Teve outras pessoas que tiveram que ter como se diz, um encontro especial e espiritual com Jesus para poder crer, que foi o caso, no caso do apóstolo Paulo. E aí começou-se lá em Jerusalém e ganhou-se aí todo o planeta. E é claro que, na verdade, você vê que esse império, Jesus, ele deu armas, né, para que esse espirituais, né, para que esse império, né, ele fosse se expandir. O império, no caso dos romanos, o império dos medo-persas e etc. Esses impérios, do Gengis Khan, por exemplo, também, esses impérios, eles cresceram pela força, né? Eles cresceram pela violência, né? Então, mas quando você vai para o Império de Jesus, Jesus deu outras armas, né, para que esse império viesse a crescer, se difundir pelo mundo inteiro. Quais foram essas armas? Foram as armas espirituais, sem as quais, né, sem as quais esse império ele não existiria hoje, né? Quando Jesus Cristo ele vai lá em Atos capítulo 1, versículo 8, Jesus vai dizer: ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestido de poder. Então, aqueles homens, eles foram, todo o império que ele chegou hoje, né, foi o domínio que hoje nós temos aí do cristianismo, o alcance que teve ao nível mundial, ele só teve porque realmente as pessoas, né, as pessoas que prosseguiram, ao qual Jesus Cristo deu essa missão, essas pessoas, elas foram, Jesus Cristo, mesmo no plano sobrenatural, ele estava no comando, assim como o Espírito Santo, Deus Pai. Então, essas pessoas, elas receberam, no caso, virtudes, receberam poder. E é por isso, por causa dessa virtude, desse poder, foi que esse império cresceu. Todo império, se você for observar, eles precisavam de armas para poder crescer, para poder avançar, né? Eles precisavam ser de armas. O seu exército precisava ser grande, numeroso, e também ter armas, ter habilidades, para assim crescerem. No caso, o cristianismo ele cresceu com as armas espirituais. O apóstolo Paulo ele vai falar sobre isso, né? Ele vai dizer, se eu não estou enganado, no 2 Coríntios, capítulo 9, esqueci o versículo agora, mas ele vai dizer que as armas das nossas milícias não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. E nós vemos essa realidade, né? O cristianismo, ninguém conseguiu parar com o cristianismo. O cristianismo realmente se expandiu de uma força tremenda, porque as armas da nossa milícia, elas não são carnais, mas elas são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Então você vê, Deus fazia grandes milagres ali através daqueles apóstolos, por exemplo, que chamavam a atenção das pessoas, traziam grandes impactos, e através dessas ações sobrenaturais de Deus, e as armas munidas, a presença de Deus, isso aí atraía as pessoas e acabava o quê? Em conversões, né? Porque uma coisa é você falar, mas uma coisa é você testificar. Então eles falavam e aconteciam os sinais, a ação sobrenatural de Deus. Por exemplo, quando você vê Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, que é onde acontece o Pentecoste, onde ali era um tempo muito especial, tempo de Páscoa, tempo muito especial de Páscoa, de colheita, lá em Israel, você vê que ali estavam pessoas do mundo inteiro ali. Era um dia muito especial. Então, onde houve ali, eles foram ali, no caso, batizados com o Espírito Santo. Então eles veem várias línguas, né? Ali, as pessoas falando línguas estrangeiras, 120 pessoas falando línguas estrangeiras. Então, quando aquela população de estrangeiros viu judeus falando as suas línguas, ia se falando essas línguas, era glorificando a Deus na língua deles, eles ficaram chocados. Tipo,
E ali o que aconteceu? Eles, a maioria, grande parte ali, Pedro, eles acharam que, no caso eles falaram, achavam até que eles estavam embriagados. Pedro ali foi tomado pelo Espírito Santo. A outra arma de Deus é o poder, a ousadia, isso aí tudo é uma arma de Deus, é virtude para o crescimento do Evangelho. Pedro era uma pessoa que não sabia nem falar direito. Então Pedro faz um excelente sermão ali e, instruído pelo Espírito Santo, mais de 3 mil, ou quase 3 mil pessoas se convertem. Então, mais de 3 mil, quase 3 mil pessoas ali se converteram. Logo, veja bem, logo na ascensão de Jesus. Jesus Cristo ascendeu aos céus, houve, né, o batismo ali, várias pessoas com o Espírito Santo, várias pessoas começaram, todos que estavam reunidos no cenáculo começaram a falar em outras línguas, e ali começou. É interessante notar que nesse momento aí não foi só eles falarem outras línguas, ou as línguas estrangeiras. Nesse momento, óbvio que eles foram revestidos de poder. Poder para curar, foi aquilo que Jesus Cristo tinha falado no capítulo 1, versículo 8. Ficar em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder. Então, quando há, né, a descida do Espírito Santo ali, onde todos ali estavam reunidos, buscando, orando ali na presença de Deus, eles foram revestidos de poder. Nesse momento, eles foram revestidos de poder. Então, esse revestimento de poder não foi só eles falarem línguas. Ali houve verdadeiramente um momento em que Deus deu poder aos homens, que eles foram revestidos realmente de poder. Então, esse poder não é só falar língua. Deu poder de cura, deu poder de revelação, distribuiu os poderes ali, as armas, né, para aquelas pessoas ali espirituais ser realmente capacitadas para pregar o evangelho, né, com ousadia, com poder, com sinais e maravilhas. Ou seja, cada um deles seriam como se cada um deles representasse o próprio Cristo na Terra, realizando o poder que Jesus, com o mesmo poder que Jesus Cristo fazia. Ele mesmo falava, mas como é que eu posso fazer a mesma coisa que Jesus Cristo falou? Ele mesmo falou isso, o próprio Jesus Cristo falou. Vocês farão obras maiores do que essas. Então, Jesus Cristo, ele imbuiu, ou seja, ele deu aos seus discípulos os mesmos poderes e as mesmas autoridades. Ele ascendeu aos céus e os seus discípulos iriam dar continuidade ao ministério dele, né? Ao pregar o evangelho. Então a gente vai ver, esse evangelho ele será pregado em todos os reinos, em todas as nações, então virá o fim. Então esse evangelho será pregado. Ele prometeu, isso é uma promessa, então a gente vai ver diversas promessas. E dentro dessa promessa, essa promessa ela vem cheia de virtude e poder. Então aí você vai ver, capítulo 3, ali onde há o batismo com o Espírito Santo, onde eles são, cumpre-se a promessa do revestimento de poder, isso aí chamou a atenção de mais de 3 mil pessoas, quase 3 mil pessoas, e quase todos ali se converteram. Aí é onde há as primeiras conversões. Tá? Quando você vai para o capítulo 3, é um capítulo à parte, onde vai acontecer algo semelhante que aconteceu no capítulo 12, o sobrenatural de Deus. Pedro e João vai em direção ao templo. Existia uma porta lá chamada Porta Formosa. E como se sabe, até na minha época, quando eu era adolescente, criança na verdade, eu me lembro que existia muitos mendigos que ficavam na porta, né, da igreja católica. Muitas pessoas mendigando ali. Lá em Jerusalém existia o templo de Jerusalém, óbvio. Então tinha essa porta formosa, talvez fosse a porta principal. O nome da porta é Porta Formosa. E existia um mendigo ali, uma pessoa que estava mendigando. E essa pessoa, ela era aleijada, né? E aí ela olha para Pedro e João. Jamais ela podia imaginar o que iria acontecer ali. Porque ela olha para Pedro pedindo simplesmente, achando que com aquele olhar, né, de pidão, sabe, de misericórdia, tem misericórdia de mim, né? Querendo uma ajuda ali, achando que João ia dar uma migalha, um centavo, alguma coisa. Mas João não tinha dinheiro, Pedro não tinha dinheiro. E Pedro olhou para ele e falou: eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Levanta e anda. Aquele homem andou naquele momento. E por que eu comparo isso com o capítulo do revestimento de poder? Porque foi uma ação sobrenatural.
tá? Existe, Deus pode manifestar o seu poder de diversas formas. Então ali Deus manifestou ali, fazendo uma maravilha. E aí aquele homem, e o que aconteceu, o fato semelhante, assim como aquela ação sobrenatural, né, no capítulo 2, onde há a descida do Pentecoste, onde Deus ali chama a atenção das pessoas, de milhares das pessoas, por causa da descida do Espírito Santo, dos dons espirituais, agora esse milagre vai chamar a atenção de milhares de outras pessoas. Se eu não estou enganado, chamou a atenção de quase 5.000 pessoas. Esse outro milagre foi algo assim que chamou a atenção de milhões de pessoas. E aí as pessoas ficaram atônitas, né, com esse milagre do homem que estava ali, aleijado desde a infância, e agora a pessoa está podendo andar. Então, obviamente que isso foi uma coisa inédita, foi algo sobrenatural. Poxa, estão ali, quem é as pessoas que estão em Jerusalém, estrangeiros, seja lá que for, é um lugar religioso. Eles querem ver a ação de Deus. Então, se há uma coisa sobrenatural que aconteceu, obviamente, quem não vai querer saber, quem não pode, Deus está ali, Deus está agindo, o que está acontecendo? Vamos ver. Então, me chamou a atenção, né? Uma pessoa foi passando para outra e aquela coisa, aquele homem que ficava lá, eu vi, aquele homem... E aí se juntou aquele milhões de pessoas ali e tome mais um sermão, né? Sempre após o milagre, sempre após o sobrenatural, a exemplo do que aconteceu, né, na descida do Pentecoste, houve sobre o sobrenatural, milhões de pessoas ali compareceram, queriam saber o que estava acontecendo. Pedro vai, mais uma vez, prega para eles ali, eles queriam saber, então se vão ouvir. Começa a pregar ali, também milhares de pessoas ali se convertem ao Evangelho. Se eu não estou enganado, nesse capítulo aí, a gente fala das 3.000 almas que se converteu no primeiro sermão. Porque ali era a quantidade de pessoas, né, que estavam ali. Mas havia uma quantidade maior nesse ato aí da cura divina, no caso, do milagre que Deus fez por meio de Pedro, a esse mendigo. Existia muito mais pessoas. Então o número de pessoas, na verdade, da segunda pregação de Pedro foi maior do que a convenção da primeira. Então isso é o quê? Isso é virtude, isso é poder, pessoas que foram, né, se convertendo aí ao Senhor Jesus Cristo, ou seja, se submetendo, né, a essa liderança, a liderança do Senhor Jesus, acreditando nele, rendendo seus corações a Deus. Por aí foi, de Jerusalém, aí vai capítulo 8, Samaria, depois você vê, e daí por diante você vê os evangelhos se expandindo aí pelo mundo grego, pelo mundo romano, por Roma, por Grécia, e por aí vai. Você veio o apóstolo, no caso Paulo, também, que foi, né, foi alcançado, no capítulo 9 de Atos, você vê essa conversão do apóstolo Paulo, e Deus começa a usar ele, e por aí deu virtude, poder e autoridade. Então a igreja de Deus, ela começa a crescer justamente por causa desse poder, dessa autoridade, dessa virtude do Espírito Santo, dessas armas espirituais que Deus deu à sua igreja para que ela pudesse crescer e estar crescendo cada vez mais, né, o reino de Deus. Agora, essa promessa, é bom a gente enfatizar que essa promessa que Deus tem é a maior e a principal promessa. Deus curou ali, Deus tem virtude, Deus tem poder, Deus tem autoridade, mas a maior promessa que nós temos é a promessa de salvação. Essa promessa que nós temos que guardar dentro dos nossos corações, para que a gente não venha ter assim frustrações, né, perspectivas materiais, perspectivas de, sabe, nesse campo aqui, como o apóstolo Paulo escreveu lá em 1 Coríntios, no capítulo 15, né? Se nós esperarmos Jesus somente nessa terra, nós somos os mais miseráveis dos homens. E há muitas pessoas que, infelizmente, você vê que isso é desde a antiguidade, que esperam Jesus somente nessa terra. Não estão esperando a vida eterna. Eles querem ser abençoados de qualquer forma, eles querem as coisas materiais. Então, a nossa principal promessa é espiritual. Vamos lá, o tópico 1, a promessa de salvação. A promessa de salvação. Subtópico 1, uma maravilhosa salvação. Então aqui esse texto ele vai demonstrar que essa salvação de Jesus
ela é uma salvação maravilhosa. E aqui vai demonstrar, no caso, vai fazer uma alusão aqui, vai lembrar do texto bíblico que está lá no capítulo 21, do versículo 4 a 9 de Número, onde o povo de Deus, naquele período, estavam, no caso, no deserto, caminhando no deserto, peregrinando aí no deserto, e aí chega um momento que eles começam a falar em palavras contra Deus. Começa a falar palavras contra Deus e contra Moisés. Ser líder não é fácil não, né? Uma rebelião ali terrível. E simplesmente Deus se indignou com aquilo. E Deus enviou serpente, né, no meio daquele povo ali. E era, no caso, né, serpente venenosa. E cada um deles, que eram picados por essas serpentes, essas pessoas elas morriam. Então eles clamaram a Deus, e muitos deles começaram a clamar no caso a Deus não, a Moisés, né? Moisés ali, ele era um intercessor, eles não falavam diretamente com Deus. Então hoje nós temos até esse privilégio, né? Temos esse privilégio de termos acesso direto aí com Deus por meio do sacrifício de Jesus, por meio do Senhor Jesus. Sabemos que nós podemos falar diretamente com Deus, mas eles não tinham. Moisés que era intercedia por eles, era um intercessor. Então, e era quem realmente Deus ouvia. Então, eles começaram a pedir para Moisés, clamaram a Moisés, e Moisés, ali Deus fala para Moisés fazer uma serpente. E Deus faz uma serpente de metal, e aquelas pessoas que olhassem para a serpente, se elas fossem mordidas, se a pessoa que fosse mordida e ela olhasse para a serpente, ela seria curada. Então ele faz essa, nesse caso aqui dessa lição, ele faz um texto e faz essa alusão ao sacrifício de Jesus, demonstrando que é interessante você notar que quando Jesus, né, ele no Evangelho, ele vai dizer exatamente isso. Ele vai fazer a ilusão, né, sobre esse período também, onde ele vai dizer que é assim como assim como que é importante que o Filho do Homem seja levantado. E o Filho do Homem seria levantado, assim como a serpente ela foi levantada no deserto. E todos aqueles que olhassem para aquela serpente se salvariam. E todos aqueles que olhassem para Jesus, ele é onde se salvar. Você vê que aquele povo eles estavam condenados à morte. Ele faz essa alusão, que o povo estava condenado à morte, olhava para aquela serpente, e aquela serpente, talvez como sinal de fé, como sinal de misericórdia, com aquela serpente que Deus fez como sinal da graça, porque eles mereciam morrer pelos pecados deles, pelas blasfêmias dele contra Deus, pelos corações deles irados contra Deus e contra Moisés, já que Deus estava agindo plenamente em favor deles, eles começaram a blasfemar. Mas então eles mereciam morrer, eles mereciam, né? E aí Deus, aqui esse texto vai falar sobre esse amor, né? Então esse amor e essa graça de Deus, essa serpente, né, que Deus faz ali, esse meio, né, que Deus age, no caso dessa serpente, para salvar aquele ali, o seu povo, ele tipifica o próprio Senhor Jesus, né, que seria aquela pessoa que seria sacrificada futuramente, o Senhor Jesus, e daí demonstrando na pessoa de Jesus a providência no caso, né? Por exemplo, a serpente num deserto ali foi uma providência de Deus, que Deus tomou, né, para salvar aquele povo que merecia morrer. Porque pelos seus pecados já estava condenado. Então, pela graça, Deus faz aquela serpente, aquelas pessoas que olham para a serpente, elas são livres, no caso, da condenação da morte. O Senhor Jesus Cristo, traz aqui essa lição, no caso, o sacrifício de Jesus, fazendo essa ilusão. O texto não fala isso, mas obviamente que a gente entendemos isso. Que no caso de Jesus, Jesus Cristo, então, é uma providência de Deus para a humanidade. O próprio Deus, ele toma a iniciativa, né? De trazer uma solução, fazer uma providência para que as pessoas no mundo inteiro que olhem para ele, que acreditem nele, que acreditem no seu sacrifício, não morra, mas tenha a vida eterna. É por isso que o texto vai dizer, porque Deus amou o mundo inteiro. Então, o que moveu, no caso, Deus a agir, a tomar essa iniciativa, a tomar essa providência, foi exatamente esse amor.
Então não existia outra forma, não existia outro meio, não existia outra solução. Você vê que dentro do estudo da tipologia do Antigo Testamento, existia aquele cordeiro, né, que era imolado e era sacrificado, era um cordeiro sem mancha, né, a mancha simboliza o pecado, era um cordeiro que era inocente, e aquele cordeiro, ele morria, ele era imolado, ele era sacrificado em benefício do pecador. O pecador, ele colocava, no caso, né, apresentava ali o cordeiro, aí botava a mão, no caso, em cima do cordeiro, como símbolo de transferir o seu pecado para o cordeiro. E ali o cordeiro, ele era sacrificado no lugar do pecador. A mesma coisa, Jesus, né? Tinha que agora haver um sacrifício. E quem ia se sacrificar? Tinha que ser uma pessoa sem pecado, uma pessoa limpa, uma pessoa pura, uma pessoa santa, uma pessoa... Então, quem foi? O próprio Deus arrumou uma solução, né, para salvar a humanidade. Porque Deus amou o mundo, que deu seu Filho unigênito, era o único Filho, era a única solução. Mas Ele amou o mundo, Ele não queria que o seu Filho viesse, sofresse, passasse pelo Calvário, né, que passasse por isso tudo que Ele passou. Mas seu Filho aceitou vir ao mundo, passar por esse sacrifício em prol da humanidade. Todos. E é tipo assim, e é um ser tão especial, Jesus é um ser tão especial e é um ser tão poderoso que é o único ser que seria capaz de cobrir o pecado de toda a humanidade. O único que poderia cobrir, né, de toda a humanidade. Então, todas aquelas pessoas, pensa nas pessoas que já viveram até os dias atuais. São milhões de pessoas. Bilhões de pessoas, na verdade. Então, hoje nós temos aí cerca de 2 bilhões a mais de cristãos no mundo inteiro. Incluindo aí, óbvio, católicos e evangélicos. Então, agora, dos tempos de Jesus para cá, quantos outros bilhões já passaram? Quantos já se converteram, né, e decidiram para Jesus? Essas pessoas todas, esses bilhões de pessoas todas, cheias de pecado. Então, como tirar o pecado dessas pessoas? Como essas pessoas serem imunes? Como essas pessoas serem libertas? Como essas pessoas poderem ser apresentadas diante de Deus? Pessoas que já praticaram diversos tipos de males. E essas pessoas têm um encontro com Deus e, sabe, por meio do Senhor Jesus Cristo, se arrepende completamente dos seus pecados, começa a enxergar os seus pecados, a sua vida, o mal que eles faziam, não sei. E aí, como que essas pessoas vão ser? Pelo sacrifício do Senhor Jesus. Essas pessoas, elas são... O sangue de Jesus, ele é tão poderoso, tão perfeito, esse sacrifício, e o corpo, o sangue de Jesus, essa pessoa é tão profundo que ela apaga o pecado de todos aqueles que realmente o aceitam como Senhor e Salvador de suas vidas. Então, antigamente tinha um sacrifício de animais, tinha um sacrifício do cordeiro. Esses sacrifícios, ele tipificava o sacrifício que viria no futuro, que era a vontade de Deus, obviamente, que você vai ver em todo o Antigo Testamento, várias passagens bíblicas, principalmente o livro de Isaías, que vai tratar do plano de Deus, da redenção universal de Deus, que era alcançar todo o planeta. Então, quando você vai ver o estudo da tipologia, você vai observar que o sacrifício de animais, o tabernáculo e etc e tal, o templo, tudo ali foi uma provisão para aquele período, né? Onde tipificava o sacrifício e tudo que ia acontecer aí no futuro relacionado aí, então, à salvação. Então, o subtópico 2, ele diz, a obra de salvação. O Evangelho de João nos mostra que a obra de salvação é uma providência de Deus para salvar o ser humano de uma condenação eterna. No sentido geral, a palavra salvação
que vem do grego sotéria, traz um sentido de livramento, de perigo, de ameaça. Então, aqui nós vemos, no caso, essa questão da... O mais importante que a gente ressaltar, que eu já tenho comentado sobre isso, mas a palavra sotéria, né? Qual é o sentido dessa palavra sotéria? É uma palavra, é bem importante nós guardarmos o sentido, ou a palavra em si, grega, né? Aqui não traz a sua etimologia, ou seja, que está trazendo um sentido. Não, e aí é bem diferente de você ter um significado dentro da sua etimologia. Não significa livramento, significa o sentido, é o sentido de livramento. Aí você vai ver diversas passagens que essa palavra sotéria, que tem o sentido de livramento, você vai ver em diversas passagens bíblicas que não só diz respeito, no caso, ao livramento ou à salvação da humanidade, mas diz, no caso aqui, como está demonstrando em relação à saúde, né, o livramento de uma doença, você foi salvo de uma doença, no caso, livramento de uma prisão, que no caso aqui de Filipenses, capítulo 1, versículo 19, livramento do dilúvio, que está escrito no capítulo 11, versículo 7. Então, a palavra, né, sotéria, que é uma palavra grega, é uma palavra que, na verdade, não significa salvação, significa livramento, né? Então, você teve um livramento, ou seja, você estava uma pessoa enferma, você foi livre daquela doença por causa de uma ação divina, né? No caso aqui, por exemplo, o livramento da prisão, a pessoa estava presa, e Deus, de alguma forma, agiu para que você fosse liberto. Isso aconteceu, né? Por exemplo, Paulo e Silas ali na prisão, onde Deus ele dá o escape também para Silas, dá também o escape, no caso, para Pedro, né? De Pedro, Deus aparece ali. Então, tem vários tipos de livramento, que significa também aí livramento, salvação. Então, Deus, ele livramento, livra você, no caso, estamos tratando aqui do livramento da condenação eterna. Por quê? Todas as pessoas isso aí é para nós, os cristãos, nós entendemos dessa maneira. Tá? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Nós entendemos dessa maneira, nós ensinamos dessa maneira. Se tem outra religião que entende de uma forma diferente, é muçulmanos, é religiões afrodescendentes, é espírita, cada um tem a sua forma. Essa é a nossa forma de nós entendermos. Toda a humanidade, ela está numa condenação eterna. Ela está condenada. Tá? Então, isso é algo que nós aprendemos nas Escrituras e acreditamos. Isso aí a gente não pode ser inibido de falar. Okay? Nós cremos realmente no que está escrito. O mundo está em condenação. Então, as pessoas, para serem livres dessa condenação eterna por causa dos seus pecados, somente através do Senhor Jesus Cristo. Essa é a nossa crença. Claro que é a nossa crença. E nós não vamos pegar, a gente, ficar debatendo com o muçulmano, ficar debatendo com o espírita. Por exemplo, eu sou amigo de pessoas que são espíritas. Eles não acreditam na condenação eterna. Eles acreditam que, por exemplo, as pessoas elas vão passar por, elas têm várias e outras vidas. Elas acreditam na reencarnação. Eles não acreditam, né, na vida eterna, eles acreditam na reencarnação. E a gente passa por um período que você nasceu, você veio aqui homem, futuramente você pode vir uma mulher, você veio hoje branco, amanhã você pode vir uma pessoa negra, ou você pode vir, ou você nasceu hoje índio. Isso aí, aí você vai na questão dos indianos, por exemplo, no país indianos, a crença é que você pode vir como até num corpo de animal. Então, a gente tem que respeitar, não adianta debater. Tem situações em que as pessoas só vão acreditar se elas verem o sobrenatural. Então, você discutir, debater, o apóstolo Paulo ele vai até ensinar isso para Timóteo. Para Timóteo não entrar nessas contendas, nesses debates que não servem para nada, só atrapalham. Os debates bobos que muitos crentes entram. Quando a pessoa tem a ideia deles, eu vou mostrar meu ponto de vista. O ponto de vista, como eu costumo conversar com os amigos meus sobre a crença deles, eles falam, eu sou espírita, etc e tal, acredito nisso assim, assim, assado. Tá bom, e eu acredito assim, assim, tudo bem. Não tem como eu convencer uma pessoa. A palavra de Deus nos mostra que quem convence é o Espírito Santo de Deus.
E assim como eu tenho provas, entre aspas, vivo uma realidade espiritual, é que essa realidade que eu vivo espiritual, ela demonstra que o que eu vivo é a verdade, eles também, da mesma forma, ou de uma forma talvez semelhante, eles têm prova no mundo deles de que o que eles vivem é a realidade. Então a gente temos que saber ter resiliência. Estou falando isso porque tem muitos cristãos que são estúpidos, são ignorantes e querem que as pessoas, elas converter as pessoas à força. E você não vê isso no Evangelho. Né? Jesus, ele, capítulo 10 de Mateus, eles fazem uma reunião, né? Primeira comissão, a primeira grande comissão, ele reúne os seus discípulos. É a primeira vez que Jesus Cristo, ele separa os discípulos de 2 a 2. Foi uma experiência única, onde ele dá ali poder e autoridade para os seus discípulos. E ele manda pregar o evangelho e fazer a mesma coisa que ele estava fazendo, curando, ressuscitando, fazendo milagre, etc e tal, pregando o evangelho do reino. E ele, nessa questão da pregação do evangelho do reino, ele diz para os seus discípulos, para eles ir lá e pregar o evangelho. Aqueles que aceitar, aceita. Aqueles que não aceitar, olha, sacuda, né, o pó das vossas sandálias. Ele não mandou entrar em atrito, andar em problemas. Jesus Cristo já previa que tinha pessoas que iam crer no seu evangelho e outras que não iam crer. E ele não mandou. E aí, poxa, e aí, aqueles que não creem, como é que nós vamos fazer? Aí cada um quer tomar as suas atitudes. Não, a atitude que a gente tem que tomar, temos que seguir os ensinos, as instruções que Deus deu para os seus discípulos, obviamente, que nós, na condição de discípulos dos dias atuais, ele é para colocar em prática, ok? Nós temos que colocar em prática. Então é isso. Ó, se não quer ouvir, não, tudo bem, é dessa forma que você entende, você compreende, mas bota o seu ponto, o seu lado, a sua visão, e acabou. O que você tem que fazer é, obviamente, orar também, é uma função muito importante, assim, dentro do aspecto da evangelização, é a oração. Você tem que orar por essa pessoa, né? Para que você realmente crê a salvação dessa pessoa, você deve orar para que Deus haja, né? Porque quem convence é o Espírito Santo de Deus. Como eu estava dizendo, na minha realidade, tem muitas coisas que acontecem de uma forma sobrenatural que me fazem, obviamente, acreditar cada vez mais, me enraizar cada vez mais na minha fé, no meu relacionamento com Deus. No espírita, se você for conversar com eles, como eu já conheço muitas pessoas espíritas, e por ser cristão, não ser essa pessoa estúpida, ignorante, elas têm liberdade de conversar comigo, de passar suas experiências espirituais. Tem pessoas assim, né, que também eu posso receber essas experiências espirituais, que isso não vai afetar minha fé. Aí tem outras pessoas que são cristãos, que se ouvir o católico, se ouvir o espírita, ele passa de religião para religião, dependendo da experiência que ele ouve. Aí é complicado. Mas assim, esses cristãos, melhor, espíritas, você vê que eles têm, conversando com eles, várias experiências sobrenaturais que demonstram para eles que eles estão no caminho certo, que firmam, que ajudam a firmar a fé deles. Então, assim, é muito complicado, sabe? Eu estava lendo o livro, no caso, A Princesa, e ela demonstra que a mãe dela teve uma experiência sobrenatural. Né? Onde antes dela morrer, a mãe dela, que era muçulmana no caso, né? Na Arábia Saudita, e ela conta no seu livro que ela teve uma experiência sobrenatural. Ou melhor, a mãe dela teve uma experiência sobrenatural antes de morrer, e ela foi para um lugar, tipo um paraíso, um lugar muito, muito maravilhoso, onde tinha um ambiente de paz, sabe? Um ambiente de luz. E era uma paz total, era a mesma coisa que muitas vezes nós vivemos no cristianismo. E lá, ela viu os pais delas, os pais, né? No caso dela. No caso, o avô da princesa, os avós da princesa. A mãe da princesa estava doente, estava enferma. E ela teve dormiu, apagou, foi uma ação sobrenatural que ela foi parar num plano, em outra dimensão. E nessa outra dimensão onde ela foi parar, parecia algo como um paraíso. E ela viu os pais dela, né? E outros parentes lá, e se alegraram, se abraçaram, foi a maior paz. Então, assim, essa experiência
Não tem como, assim, a pessoa viveu isso. Não tem como, isso aí vai firmar a fé dessas pessoas. Teve outra situação também que ela conta que ela teve uma irmã, a princesa, ela tinha uma irmã que sofreu muito no primeiro casamento, sofreu muito mesmo, sofreu muito. Foi obrigada, né, acho que com 14 ou 15 anos, foi obrigada a casar com uma pessoa muito rica, foi vendida, né, e foi obrigada a casar com a mulher, com um homem muito rico. E esse homem já idoso queria ficar o tempo todo fazendo sexo com a irmã dela, queria todo o tempo todo ficar de brincadeira e não sei o que e tal, sexual. E aí essa irmã dela partiu para cima desse idoso, e houve uma briga lá terrível, aquela coisa toda. E ela veio para casa, né? A mãe dela conseguiu trazer ela de volta para casa. E foi uma... Tava com muito trauma, tava passando por uma fase bem difícil, né? Traumática por causa desse casamento aí forçado. E teve alguém na casa dela, era até uma empregada doméstica, uma empregada lá, era uma empregada, mas que tinha uma moral, né? Uma pessoa mais antiga e cuidadora delas, né? E falou para elas que o futuro delas. Falou que, no caso, que a sultana, que é a princesa, iria encontrar o amor, que essa jovem, no caso a irmã da sultana, da princesa também, se eu não estou enganado, o nome dela é Sara, que a Sara iria encontrar um homem que amava, que amaria ela, que ia se dedicar a ela, que ia fazer ela feliz. E isso tudo realmente aconteceu, tá? Isso aí aconteceu. A Sara, ela, um homem, um primo dela, não era normal, viu ela sem aquela tuba que bota assim, esqueci o nome agora, que tampa aqui o rosto. E na hora que o rapaz viu ela, o rosto dela, que não era comum, ele ficou trêmulo, se apaixonou por ela, casou com ela e realmente fez ela muito feliz. Então mudou a realidade dela. Então foi algo que realmente aconteceu. É por isso que nós temos que realmente respeitar as pessoas, respeitar realmente as suas religiões, respeitar a sua crença, respeitar os satanistas. Eles querem, tem igreja crescendo aqui que está crescendo muito no mundo, a igreja satanista. Eles sabem, eles decidem, cada um tem que decidir o seu caminho. As pessoas têm livre-arbítrio, tá? As pessoas têm livre-arbítrio. Então, quem somos nós para obrigar, para debater? Nós temos que defender que nós temos que seguir o que Jesus Cristo fazia, o que Jesus Cristo ensinou. É esse procedimento que nós temos que fazer. Tá bom? Então, eu acabo por aqui. Já passamos já 60 minutos. Que você faça uma excelente aula, que você reflita sobre seus alunos, que você possa realmente falar sobre esse plano de salvação, que é o plano de salvação do Senhor Jesus Cristo, nessa pessoa que somente Jesus, só em Jesus, né? Nós, como cristãos, acreditamos que somente nele é que há a salvação. E valorizar muito esse sacrifício do Senhor Jesus, que é um sacrifício, né, de amor, um sacrifício de renúncia, um sacrifício de humildade, é um sacrifício, é uma atitude que nós temos que colocar nas nossas vidas e seguirmos esse exemplo de humildade que foi o próprio Senhor Jesus. Que você vai ver isso lá no capítulo de número 2 de Filipenses, capítulo 2, versículo 5, que o apóstolo Paulo deixa, né, o próprio Senhor Jesus como um exemplo de sacrifício, de humildade para todos os cristãos. Deus abençoe, em nome de Jesus. Amém.